Olá, pessoal, tudo bem? Professora Maria Oliveira. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Direito Eleitoral para nos prepararmos para o concurso unificado do TSE. Se você quer fazer parte da Justiça Eleitoral, ser servidor ou servidora em alguns dos tribunais regionais eleitorais espalhados pelo nosso Brasil, é necessário ter firmeza nos estudos, principalmente de direito eleitoral. Vamos então. Lembrem-se que nós já abordamos os principais dispositivos que caem em provas no que toca à lei em estudo, a lei que vai falar sobre o transporte de eleitores. Nós já abordamos as vedações, já abordamos os crimes, abordamos também o rito para reclamação, os prazos principais e também já falamos sobre a propaganda eleitoral, algumas disposições que vêm lá no artigo 12 e relembrando que, quando se trata de propaganda eleitoral, a Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, é mais abordada. O mesmo vai acontecer para o próximo assunto. Nós vamos fazer a análise do artigo 13. Ocorre que o artigo 13 ele vai trazer algumas disposições sobre condutas vedadas. Vedada ao agente público, que, no caso especificamente, seria sobre a nomeação de servidores 90 dias antes das eleições. Ocorre que esse dispositivo está um pouco ultrapassado, porque a forma como as eleições ocorriam em 1974 é diferente da forma que ocorre agora, após a promulgação da nossa Constituição de 1988. Então, lembrem-se, não havia eleição direta para presidente, algumas condutas que teoricamente seriam permitidas na época da eleição, para aquela época, já não cabem mais agora. Então, o que que a gente vai verificar? Vamos fazer a leitura atenta do artigo 13 e vamos verificar o que realmente é cobrado hoje, com base também na Lei das Eleições, Lei 9.504 de 1997, ok? Venham comigo, acompanhem na telinha para vocês. Pessoal, artigo 13 vai dizer o seguinte: são vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigação de espécie alguma para a pessoa jurídica interessada, nem qualquer direito para o beneficiário, os atos que, no período compreendido entre 90 dias anteriores à data das eleições parlamentares e o término respectivamente, do mandato do governador do estado, importem em nomear, contratar, designar, readaptar ou proceder a quaisquer outras formas de provimento de funcionário ou servidor na administração direta, nas autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista dos estados e municípios, salvo os cargos em comissão, o da magistratura, do Ministério Público e com a aprovação do respectivo órgão legislativo dos tribunais de contas e os aprovados em concursos públicos homologados até a data da publicação desta lei. No parágrafo 1º vai dizer o seguinte: excetuam-se do disposto nesse artigo, nomeação ou contratação necessárias à instalação inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do governador ou prefeito. Inciso 2. Nomeação ou contratação de técnico indispensável ao funcionamento do serviço público essencial. E, parágrafo 2º, o ato, com a devida fundamentação, será publicado no respectivo órgão oficial. Pessoal, como vimos aqui, a lei vai trazer um período em que é vedado e considerado nulo de pleno direito qualquer nomeação, tanto para a pessoa jurídica interessada, quanto para o beneficiário daquele direito, a pessoa que seria nomeada, por exemplo, para algum cargo. E vai trazer também algumas exceções. Que exceções, Maria? Essa que a gente acabou de verificar aqui no inciso 1. Lógico, se a contratação for necessária para a instalação inadiável de serviço essencial, por exemplo, um serviço de saúde com urgência, houve ali uma emergência ou houve uma calamidade pública, foi necessário instalar um posto
para que se socorresse aquele pessoal que ficou ferido. Não há tempo de se fazer um concurso público para isso. A contratação do pessoal de saúde pode se dar de forma emergencial. Então, sim, é uma nomeação, contratação necessária à instalação de um serviço público essencial e inadiável. Mas algumas disposições, por exemplo, aqui falava que o período era compreendido entre 90 dias anteriores à data das eleições parlamentares, não envolvia aqui dos chefes de executivo. E também nada citava quanto às eleições, porque até não havia, né, uma eleição direta daquela época para o caso da União, para os casos da União, não falava nada sobre o presidente. Então, se falava ao término, respectivamente, do mandato do governador do estado. E o que eu quero que vocês entendam, a essência desse artigo ainda está em voga, mas como é que é aplicado hoje? Eu quero que vocês entendam que, na verdade, quando o legislador, em 1997, quando houve a promulgação da nossa lei das eleições, ele também disciplinou esse assunto. E é este assunto disciplinado a partir do artigo 73 da lei das eleições que vai ser abordado em prova. Então, observem que a Lei 9.504 de 1997, entre os artigos 73 a 78, vai tratar das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. As condutas vedadas devem ser memorizadas, lembrem-se, mas vocês vão tratar de todo esse capítulo, de todas as capítulo que eu quero dizer, de toda essa parte da lei, lá no estudo da lei das eleições que faremos futuramente. Aqui eu vou trazer para vocês alguns dispositivos que vão colocar como é que essa matéria é tratada hoje, no caso da nomeação de agentes públicos e por agentes públicos. Vamos verificar? Vamos sim. Lembrem-se, essa matéria vai estar disciplinada no artigo 73 e a partir do inciso 5, ok? Lá nas alíneas do inciso 5. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. Vejam que aqui o objetivo é não deixar que quem esteja na máquina, principalmente na chefia do executivo, chefiando a máquina com uma máquina pública, com a chave do cofre também, que essa pessoa, por exemplo, em caso de eleição, não se beneficie, reeleição, não se beneficie do fato de estar dirigindo a máquina pública. Isso vai causar o quê? Se isso fosse permitido, uma desigualdade entre quem está competindo. Ah, mas não é a pessoa que está competindo, é um colega político, vamos supor, do mesmo partido. Ele pode sim direcionar toda a estrutura da máquina pública para beneficiar um candidato do seu interesse. Então, esta parte da lei das eleições, que trata sobre as condutas vedadas, especialmente no que toca à nomeação de servidores públicos, servidores, quando eu digo servidores, inclui também os empregados públicos, tá, gente? Vai ser muito importante para resguardar a igualdade no pleito. Vamos verificar então? São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 5. Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa. Lógico, pode demitir? Pode, com justa causa, ok? Suprimir ou readaptar vantagens ou outros meios, ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex officio remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito, isso é muito importante, se a eleição é municipal, essas condutas são dadas no âmbito municipal. A eleição é geral ali, vai incluir a eleição para governador, sim, ali na circunscrição do Estado também vai ser vedada aquela conduta. Há uma eleição
geral, que vai ser sim incluído também o cargo de presidente, também fica vedado pela União esses mesmos atos. Não vai poder nomear, contratar, por qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional, e ainda, ex officio, de ofício, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito, nos 3 meses que o antecedem, até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito. Ressalvados, aqui nós vamos ter as exceções, e essas exceções são importantes porque são abordadas em provas. A nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança. É cargo em comissão? De livre nomeação lá pelo chefe do executivo? Vai poder nomear e vai poder exonerar. É uma função de confiança exercida por um servidor público, digamos, por exemplo, uma chefia de uma repartição, vai poder também, não vai poder exonerar o servidor, mas vai poder dispensá-lo ou designá-lo para essa função de confiança. Que mais? Na linha B, nós temos que vai ser possível também a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República. Também vai ser possível fazer essa nomeação. Órgãos da Presidência, ok? Além disso, a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. Que prazo, Maria? O prazo de 3 meses, ok? O concurso deve estar homologado. Prazo de 3 meses. Vamos verificar aqui o prazo nos 3 meses que antecedem e até a data da posse dos eleitos. Antes desses 3 meses foi homologado, até o início desses 3 meses foi homologado o concurso público, o nomeado, aliás, o aprovado vai poder ser nomeado sim para o cargo. Além disso, na linha D, nós temos que vai ser possível a nomeação ou a contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. E, por último, na linha E, vai trazer que vai ser possível a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e agentes penitenciários. É importante que vocês gravem bem essas exceções previstas nas alíneas, ok? Elas são muito abordadas em provas de concursos. Não vai ser abordado, provavelmente, a literalidade do nosso artigo 13 da Lei 6.091 de 1974, mas esse assunto é recorrente em prova com base no artigo 73, inciso 5, da nossa Lei 9.504 de 1997, a Lei das Eleições, que isso fique muito claro. Trouxe aqui para vocês uma questão recente cobrada pela CESP-CEBRASP no 2022 para o concurso de Procurador do Estado do Pará. Vamos verificar com relação às condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, de acordo com a Lei 9.504 de 1997, assinale a opção correta. A alternativa correta foi considerada a letra B, que dizia que é vedado na circunscrição do pleito, nos 3 meses que o antecedem, e até a posse dos eleitos, esse prazo deve ser colocado no seu coração, sob pena de nulidade de pleno direito, exonerar ex officio servidor público, ressalvada a exoneração de cargo em comissão. Vejam como é importante. Lembrem-se que essa daqui, a CESP, não é a única banca que cobra a literalidade desse artigo que nós acabamos de trabalhar. Todas as condutas vedadas devem ser memorizadas, especialmente a questão da nomeação de servidores públicos, de empregados públicos por agentes públicos, ok? Vamos, então, continuar nossos estudos de forma firme, consciente e sempre com o objetivo final de chegar a uma ótima colocação no nosso concurso do TSE Unificado. Até mais, pessoal. Até daqui a pouco
com mais aula e vamos terminar esta lei, se Deus quiser, para iniciarmos outros assuntos. Um super beijo, tome um cafezinho e vejo vocês daqui a pouco. Até mais.